O pastor Luiz ministrou ontem, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. No livro de Joel. No capítulo 1. Joel no capítulo 1. Eu vou tentar ser muito objetivo aqui. Versículo 20 diz assim: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Também, versículo 19, para a gente entender só. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Eu quero ministrar para vocês hoje aqui. Abre comigo em Isaías, só para a gente já... Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, no versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor fale aos nossos corações a Tua vontade. Prepara, Senhor, os nossos corações, que não seja eu falando, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor fale através das nossas vidas. Amém. Queridos, aqui Joel, ele estava diante de um momento terrível. Joel no capítulo 1, ele olha uma nação que era um sonho de Deus, um povo escolhido do Senhor. Mas essa nação, ela estava numa condição terrível. E o pecado havia se alastrado. E eu quero dizer para você que Joel, ele começa a ter uma visão de coisas que não são coisas boas de ver. Ele começa a ver um deserto, ele começa a ver a natureza clamando porque os rios secaram. Ele começa a ver algumas coisas como um fogo consumindo as árvores, até mesmo o pasto que tinha no deserto, que já era pouco. E eu lembro quando eu fui tomar um café com o pastor Luiz, em outubro do ano passado, e ele disse assim: puxa, eu precisava de você. E para quem não sabe, eu gastei a minha juventude na obra do Senhor. Eu gastei minha juventude fazendo... Eu saí da minha casa no Rio Grande do Sul, quando eu tinha 19 anos de idade. Vim para Santa Catarina, implantar igrejas. E fui fazendo faculdade junto. Eu e a minha esposa assumimos a primeira igreja que nós assumimos como pastores titulares de uma igreja. E eu comecei a trancar as disciplinas da faculdade. A obra não impede você de estudar. Eu comecei a trancar as disciplinas da faculdade nos dias de culto. E eu estudava nos dias que não tinha culto na faculdade. E me preparava para o culto. Trabalhava. E Deus nos deu assim. Nós tínhamos 24 anos de idade. Eu tinha 24 anos de idade. Nós temos a mesma idade, praticamente, a minha esposa. E nós assumimos igreja assim. Eu levei 7 anos para me formar na faculdade, sem nunca ter reprovado nenhuma disciplina, só porque tinha que fazer tudo
aos pedaços. Mas terminei, completei. E eu gastei a minha juventude cuidando da obra, das pessoas, de famílias. Nós tivemos muitas movimentações com jovens. Em 2008, em janeiro de 2008, nós viemos morar em Balneário Camboriú. Na época, nós viemos abrir um escritório da XP Investimentos, que é a nossa área de atuação. E a gente, implantando o escritório, nós assumimos a igreja da nossa denominação aqui em Itajaí. E nós caminhávamos já junto aqui com essa casa. A gente já pegamos enchente junto, tivemos que trazer tudo para cá, porque é na cidade inteira que encheu, gente. Aqui o meu avô foi um lugar que não encheu, o pessoal que é de fora. Porque aqui é um lugar mais alto, né? E eu lembro de vir aqui com o pastor Luiz, tinha gente morando aqui dentro, não tinha lugar para ficar, virou um abrigo também para as pessoas. E a gente começou a juntar tudo que a gente conseguia para trazer para cá, para ajudar as pessoas. Eu estou falando disso há 14 anos atrás. 2008, 14 anos, né? Isso aí. Foi em novembro, na verdade. Vai fazer 14 anos em novembro. Só que, de repente, o pastor Luiz me chama num café. Ele disse assim: Everton, eu precisava conversar contigo, eu tenho um desejo. O pastor Luiz, o pastor Fernando, que é o pastor da casa local, ele está indo para Florianópolis. E eu precisava que você estivesse comigo nos cultos de domingo. Eu precisava que você estivesse caminhando. A gente vai montar um presbitério local para cuidar da igreja local. Mas eu queria te fazer conversar sobre uma outra situação. Nosso pastor de jovens, ele está sendo enviado. E eu queria conversar com você, para você também coordenar os jovens. E ele disse coordenar os jovens, porque você coordena os jovens, mas esteja comigo. Eu digo, como se fosse, né? Fácil assim. E aí na minha cabeça eu pensei, meu Deus, a gente sempre teve muita relação com jovens, a gente sempre amou estar com o meio dos jovens, a gente sempre fez muita coisa com jovens. Mas me deu uma sensação de que a gente sempre cuidou da igreja de uma forma geral, que a gente agora ia cuidar só de um pedaço. Não sei se vocês conseguem entender. Será que agora que eu vou ter que olhar só para um cantinho, né? Como se fosse um cantinho, mas não é. Eu sei que não é isso, gente. Não pensem assim, mas na minha cabeça, o que aconteceu? E aí eu lembro que o pastor Luiz ainda falou uma frase quando eu falei isso para ele. Ele disse assim: eu acho que Deus está ajustando a tua movimentação. Eu digo amém. Eu fui para casa, fui falar com a Aldra e a gente começou a orar sobre isso. E uma das coisas que Deus nos deu paz é porque nós chegamos num tempo no nosso ministério e nos últimos anos nós começamos a ver a igreja brasileira de uma forma que eu passei, irmãos, na década de 90 nós passamos por grandes avivamentos. Nós tivemos as grandes cidades do Brasil sendo tocadas em avivamento. A década de 90 você entrava em Belo Horizonte, igrejas como Lagoinha. Nós não estamos falando aqui em termos de denominações, a gente está falando em termos do que Deus fez através desses lugares. Igreja Batista do Getsemane, o que Deus fez através da vida do pastor Jorge Linhares, o que Deus fez no Rio de Janeiro, quando começa a vir a comunidade da Zona Sul, Aline Barros, o que estava acontecendo é que Aline Barros, uma jovem da igreja, sendo tocada com aquela voz e alcançando o Brasil inteiro. Pessoas, quando se falava em São Paulo, grandes avivamentos acontecendo, as igrejas tendo revolução através de música, os jovens sendo incendiados. De repente a gente entra na década de 2000, na década de 2000 a 2010 e de 2010 a 2020, nós começamos a passar por períodos de escândalos. Nós começamos a passar por períodos, parecia de uma dificuldade que a gente já não via mais aquela frutificação. E eu comecei a olhar, Senhor, o que vai ser da próxima geração? Tudo que nós vivemos. E sabe que uma das coisas que
eu comecei a olhar e nós oramos e Deus colocou no nosso coração. Deus está preparando sim uma geração. E eu não estou dizendo que do que vai acontecer, mas eu estou dizendo que nós somos já essa geração, já é uma realidade. Mas eu não estou falando isso aqui como um jargão, não. Deixa eu explicar para vocês. Nós recebemos um homem aqui que está lá hoje pregando, provavelmente para 10, 20 mil jovens. Ele pregou aqui ontem para nós e uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando com ele. Senhor, nós precisamos dos próximos Luiz Hermínios dessa nação. Nós precisamos da geração que tem uma voz. E de repente, como o pastor Natan pregou, nós vimos os nossos jovens se encurralando dentro das igrejas. Nós começamos a ver os nossos jovens se fechando dentro das suas salas. Nós começamos a ver de repente eles com dúvida em relação, será que eu preciso estudar? Será que eu não preciso? Nós começamos a ver gente com crise de identidade. Nós começamos a ver os nossos jovens entrincheirados. Não adiantava dizer que fazia parte, pelo Senhor marchamos sim, mas não parecia um exército. Porque nós começamos a nos acovardar. E o que Joel viu um deserto. Ele olhava, os rios pareciam que tinham secado. As árvores tinham sido consumidas. Era tudo sem nenhuma perspectiva de futuro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 10 anos passa muito rápido, gente. Você que está com 20, cara, é rapidinho, você vai estar com 30. Define logo o que Deus tem comunicado no teu coração. Vai e faz de uma vez. Porque nessa mística, nesse misticismo espiritual, muitas vezes as pessoas têm sido caladas. E uma geração calada, ela simplesmente, o diabo só precisa de uma geração, para que todos esqueçam os feitos do Senhor. É uma geração que não lembre, é uma geração que não faz a diferença. E quando nós chegamos em casa, a gente começou a orar, e ainda a gente começou a pensar, Senhor, quem sabe a gente precisa juntar as mãos de uma geração com a outra. Quem sabe a gente precisa fazer lembrar dos feitos do Senhor. A gente precisa fazer a galera ferver novamente. Nós temos recebido tantas palavras como empreendedores também, que nós cremos que os nossos jovens vão empreender. Billy Graham, ele falava que a próxima onda de avivamento, que ele entendia ser a última onda de avivamento, viria através do ambiente dos negócios. Onde estão os nossos jovens com a sua criatividade? Onde estão os nossos jovens pedindo inspiração do Espírito Santo para realizar? Ei, o Senhor não nos chamou para nós termos uma vida mística, envolvidas num ambiente de pura religiosidade. E a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje é a voz de uma geração. Diga assim: eu sou uma voz. Amém? E eu quero que você entenda que, quem sabe, eu estou diante da geração que poderá viver esse grande avivamento que tanto nós oramos. Quem sabe eu estou diante da geração que está se levantando aqui, nessas pessoas que estão aqui, porque eu sei que quem saiu da sua cidade, eu sei que eu estou pregando aqui hoje para líderes, eu sei que eu estou pregando para pessoas que tocam em jovens. Quem sabe eu estou aqui diante das pessoas que vão se levantar, vão ser os pregadores que vão tocar multidões nessa geração. Você nem sabe hoje ainda. Mas o que eu quero dizer para você é que uma das marcas da igreja do livro de Atos é que ela era uma igreja viva, e ela tinha dentro de si a presença viva do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não nos torna místicos, mas o Espírito Santo nos torna operantes. O Espírito Santo, ele nos torna realizadores. Por isso que a palavra fala que a evidência do Espírito é o fruto. A evidência do Espírito é o fruto. Ah, irmão, eu quero falar para você. A igreja primitiva começou a ter essa marca e começou a ter uma revolução.
Depois, através de Paulo, Barnabé, homens que foram expandindo a mensagem do Evangelho, esse avivamento foi levado até os confins da terra. Só que uma das maiores guerras que já existia naquela época é a guerra que nós vivemos hoje, que é a guerra da religiosidade. A religião é igual a erva daninha, você arranca e nasce de novo, sabia? Você que ora contra a religiosidade, você vai ver várias religiosidades nascendo dentro de você todo dia. E se você disser que não, é porque aí é mesmo que é religioso. Porque quando o cara chega assim e diz assim, pastor, eu estou me sentindo religioso. Essa é a marca que você não é. Porque o Espírito Santo ainda está te mostrando. Fica tranquilo, é assim mesmo. A gente vai arrancando a religiosidade todo dia. Por quê? Porque essa guerra, a religiosidade é um espírito que o inferno colocou exatamente para impedir o avivamento, para se manter apenas no ambiente do deserto, aonde você olha e você não tem mais esperança. Você olha e é apenas algo aparente. Pensa comigo, queridos, não é o oposto que impede, mas é o que tem aparência, mas não é. A gente acha que o que vai impedir a igreja é o aumento da malignidade. E o que impede o avivamento não é a degradação da sociedade, mas é a superficialidade dos escolhidos. Porque a degradação da sociedade vai cada vez ser pior. Não fica escandalizado com as coisas que você vê no jornal. Não fica escandalizado se aprovar o aborto, gente. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, sim. Nós precisamos nos manter sendo sal e tocar nessa terra. Esse é o segredo. Mas eu preciso eleger políticos, Perfeito, você está aqui na terra, você é um cidadão. Você não vai ter que escolher um político para votar? Vai ter ou não vai? Você vai votar aquilo que é incoerente com o que você crê? Aí já é suicídio. Mas agora, se ele não ganhar as eleições, não significa que mudou alguma coisa no mundo espiritual para você. Então, nós precisamos aprender, desculpa a minha voz, tá, gente? Nós precisamos aprender a escolher as nossas guerras. O apóstolo Paulo, ele fala uma palavra dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. É porque ele é especialista em combates que não são bons. Ele gastou a vida dele praticamente perseguindo cristãos, em nome da lei, pela religião que ele tinha. Ele tinha um status de religioso, ele era criado aos pés de Gamaliel, era um cara que tinha moral de religioso. E ele ficou gastando, fazendo viagem para matar crente. Ele ficou fazendo, e tudo em nome de Deus. Sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu que tem muitos combates que não são bons. Quem sabe uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja é que muitos dos nossos combates são frutos da nossa religião. Que Deus nunca nos chamou para combater coisas que a gente tem combatido. Quem sabe esses combates são apenas distrações do inimigo para manter você na superficialidade. E a superficialidade, ela faz com que se manifeste mais ainda a religiosidade. E a religiosidade, ela traz essa vida espiritual sem sinceridade. É uma vida espiritual aparente. A religiosidade, você vai começando a perder a sensibilidade. E quando você perde a sensibilidade, você vai morrendo. Ontem um pastor falava aqui, quando você não se preocupa mais, não há mais a preocupação, não tem compaixão com o irmão, alguma coisa está errado comigo, no meu evangelho, cara. Tem coisa errada no que eu estou fazendo. Eu creio num Deus que é o Senhor dos exércitos, mas eu sou tão covarde nas minhas coisas que eu faço. Eu não tenho construído nada de efetivo. Eu não tenho me envolvido com o Senhor. E essa morte, a palavra do Senhor, toda vez que ela quer trazer a conotação de pecado, muitas vezes você vai ver a lepra como uma marca de pecado. E a lepra era uma enfermidade que ela fazia a pessoa perder a sensibilidade. E a sensibilidade, por incrível, nas extremidades, geralmente, né, que é a hanseníase, né?
vai perdendo sensibilidade na ponta do nariz, geralmente nas extremidades, na ponta dos dedos, dos pés. E aí você vai, a primeira coisa que você vê que você está morrendo, é quando você começa a perder sensibilidade com a dor do irmão. É quando você olha uma geração que não está fazendo nada e você diz, o que eu tenho com isso? Deus que tem que fazer alguma coisa. É quando eu olho o deserto e eu digo, faz parte. Mas eu não quero fazer parte da voz que vai mudar. Só que eu quero dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Cada geração tem uma porção no trilho da eternidade. Cada geração tem uma porção no trilho da eternidade. O que o Senhor, Ele precisa fazer através de mim e através de você. Se nós não fizermos, o Senhor vai continuar construindo esse caminho à sua eternidade. Ele é soberano. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser cooperadores dessa obra, como o apóstolo Paulo nos ensina. O que é a palavra cooperadores? Cooperadores significa operar com Ele. Operar com Ele significa tirar essa passividade da nossa fé. A passividade, se Deus quiser, Ele faz. Deixa que o pastor se vira. É do MJ. Deixa que o líder dá conta. Não estou nem aí mesmo. Estou nem aí. Eu faço de conta que eu estou, mas eu não estou. Eu estou sentado indiferente ao que está acontecendo, mas eu estou fazendo de conta só porque eu estou aqui. Religioso. Vai para casa dormir, velho. Perdeu o teu tempo. Vai para baixo do cobertor, vai assistir Netflix. Eu não vou te salvar. O dia que Jesus voltar, Ele não vai perguntar para mim se eu aprovo ou não o que você fez. Você está ligado? A mediocridade da religião faz com que nós sejamos dominados pelas trevas, falando contra as trevas. Faz com que nós sejamos paralíticos da fé, paralisados. Silêncio espiritual é a marca da religião. O silêncio espiritual, aonde eu aprendi a responsabilizar os outros por aquilo que eu não tenho, pelo que eu não sou. Aonde eu aprendi a dizer que o pastor da igreja é responsável, como o pastor Luiz ministrou ontem aqui. Não, nós não fazemos parte dessa geração. A minha esposa estava sentada comigo ali, agora pela manhã, e a pastora Audrey falou, sabe qual é a diferença que tem de um filho maduro para um filho imaturo? A diferença é que para o filho maduro, quando ele está maduro e ele está formado na sua essência, ele não precisa mais da presença do pai. A presença do pai se torna insignificante. Isso não é desprezo. Não sei se vocês conseguem entender. Mas por quê? Porque ele já recebeu todas as orientações necessárias. Agora, no tempo de maturidade, está na hora dele tomar suas decisões. Mas isso anula o pai? Não, é porque o pai está nele. O pai está nele. Olhar para ele, olhar para o pai é a mesma coisa. Olhar para ele, dá para definir de quem ele é filho, porque o jeito dele manifesta a herança que ele recebeu. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele não quer anular os pais num update, mas o Senhor está habilitando filhos maduros para serem os pais dessa geração. O que o Senhor, Ele quer é que nós saiamos dessa infantilidade da fé, e que nós começamos a tornar a responsabilidade, Senhor, qual é a minha porção no trilho da eternidade? Senhor, existe uma mensagem, existe uma voz para cada estação, é a nossa responsabilidade, com essa mensagem, de não transformá-la em movimentações religiosas sem essência, pegar uma mensagem pronta, uma voz que Deus tem para esses dias, e transformarem apenas em movimentos religiosos sem essência. Cara, o que eu quero falar para você em nome de Jesus, que até mesmo o silêncio é uma mensagem. Até mesmo o silêncio é uma mensagem. Joel, ele estava aqui no capítulo 1 e ele entendeu que algo estava acontecendo.
Ele foi o homem que entendeu espiritualmente aquilo que parecia natural, como uma praga de gafanhotos qualquer, porque eu não sei se você sabe, mas é normal, principalmente naquela região, ter nuvens de gafanhoto. Nós tivemos aqui no período da pandemia, não sei se vocês lembram, na fronteira da Argentina, e já ficou o pessoal tudo fazendo uma hora auê. As agências de notícias são boas nisso também, porque se você for ver nuvens de gafanhoto, você tem constantemente em alguns períodos, não tanto na nossa região, mas os caras sabem que a galera estava toda no desespero por causa da pandemia, e estava todo mundo procurando questões bíblicas, e aí já começaram a trabalhar isso. Vender notícia dá dinheiro, gente. O que eu quero dizer para isso? Isso para você. Claro que houve uma situação. Os caras chegaram a colocar dezenas de aviões de plantão para tentar desmanchar a nuvem de gafanhotos aqui que devastou as plantações da Argentina e um pouco do Uruguai também. Mas o que eu quero dizer para você é que Joel, ele poderia ter olhado para aquela nuvem de gafanhoto e disse, puxa, é normal, isso faz parte de alguns períodos. Ah, isso acontece mesmo. Vamos contextualizar? É assim mesmo, gente. Não tem o que a gente fazer. Ou, vamos contextualizar mais um pouquinho. Tá, mas e daí? O que a gente pode fazer? Tá, mas na boa, sou eu que vou mudar essa realidade? Quem já falou essa frase? E assim vai se passando os anos. E assim vai se fazendo uma festa no inferno pela omissão dos escolhidos. Assim vai se fazendo uma festa no inferno pela falta de responsabilidade. O espírito da religiosidade faz com que as pessoas religiosas tratem as coisas espirituais naturalmente, porque elas não conseguem discernir as coisas espirituais. Elas tratam as coisas espirituais naturalmente, não identificando mais o que é santo, porque a mente ela fica cauterizada para o santo. E aí, no meio desse deserto de destruição, Joel começou a buscar Deus e entendeu que aquilo era espiritual. Ei, isso não é normal, cara. E através dessa luta, o Senhor estava levantando ele como uma voz. E ele começou a falar, olha, esse gafanhoto aí é o cortador, vocês sabem quem é o migrador, vocês conhecem esses tipos, mas deixa eu falar o que é cada um aqui. Deixa eu começar a trazer para vocês o que significa isso. Nós temos uma palavra no meio do deserto que não tem mais rios e não tem mais árvores. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, no meio do deserto, vai nascer um avivamento nessa nação em nome de Jesus. No meio dos escândalos, no meio onde começou até a ficar normal a gente se acostumar com escândalos no meio da igreja, eu creio que Deus vai levantar uma geração santa, que não vai tocar no que é sagrado de forma indigna, que vai fazer as coisas da maneira correta. Eu creio que Deus está levantando João Batista no meio desse deserto em nome de Jesus. João Batista, ele era um homem que ele estava indignado com a religião na época. Provavelmente ele pertencia a uma ordem de judeus chamada essênios. Os essênios, eles simplesmente foram para o meio do deserto, porque eles não queriam mais concordar com aquela loucura que tinha virado a religião. Eles não concordavam nem com a maneira que eles estavam tratando as coisas. Quando você vai em Israel, quem já foi em Israel? Nós fomos 2 vezes, 2 anos diferentes, a gente foi na comunidade de Qumran. Qumran é o lugar onde os essênios eles se estabeleceram, eles cresceram. E ele está cheio de buraco lá, e os lugares onde eles construíram as suas cisternas, porque eles se lavavam. Eles se lavavam diariamente, 2 vezes por dia. Tem que mandar alguns para lá. Já pensou? No inverno, mano. Os cara com gás, com eletricidade. Só tão se garantindo no Rexona, né, velho? Lá ia ter que... Sabe o que acontece? João Batista, no meio dessa comunidade dos essênios, eles se separam da cidade, daquela movimentação religiosa que era intensa em Jerusalém, que tinha se misturado com os interesses romanos, corrompidos. Os sacerdotes não valiam nada, uma sujeirama. Você não tinha vontade de ir na igreja, vamos trazer para os dias de hoje.
Você não tinha vontade de confiar em um sacerdote. A coisa era um deserto espiritual. E João Batista, ele estava num grupo que nasceu uns 150 anos antes de Cristo. Num período de silêncio espiritual, quem sabe disso? O período intertestamentário, que é o período entre Malaquias e Mateus. Um período onde não tinha mais a manifestação de Deus. Eu me associo um pouco no período de Eli. Deus, ele se manifestava no período de Eli, mas Eli, ele não conseguia mais ouvir. Então havia um silêncio provocado pela falta de sintonia. Porque Deus falou, se Samuel ouviu e Eli não ouviu, significa que Deus estava falando, que faltava um ouvido para ouvir. Porque Samuel, ele vai lá e pergunta para Eli, e Eli não tinha ouvido nada. Agora também tem uma coisa, né? Samuel, ele estava lá no lugar onde era de costume de colocar a arca. E ele teve que sair do lugar que era o lugar de costume, onde deveria estar, perto da presença do Senhor. E ele vai lá num quarto falar com Eli. Ele resolveu dormir longe da presença. E aí Samuel, ele ia lá e perguntava para Eli. Eli ouviu? Não ouvia, mas volta lá de novo. Aí ele voltava para a presença. É porque ele estava dormindo no lugar certo. Ele resolveu morar no lugar certo. Eu quero só explicar para você que a gente pode estar no mesmo ambiente, um estar vivendo um deserto, mas nós sermos a voz que o Senhor está levantando. E essa voz, em nome de Jesus, é a voz que vai trazer cura, é a voz que vai trazer libertação. E em nome de Jesus. Eles foram para o meio do deserto, os essênios, porque eles não concordavam com a religiosidade da época. O passatempo deles era fazer cópias da Torá. E eu não estou dizendo para você que nós temos que nos tornarmos eremitas, nós ficarmos nos monastérios religiosos, de nós nos afastarmos, porque não é isso. Mas eles tinham a consciência que Deus estava preparando algo novo. E nós pegamos um cara chamado João Batista, e ele sai daquela comunidade, e ele vai para o lugar onde era a maior rota de pessoas que passavam, à beira do Rio Jordão. Era a BR-101 da época. Era como se fosse o Rodoanel em São Paulo. Cara, todo mundo que passava era o melhor outdoor que tinha. Se ele falasse uma mensagem, em minutos, Jerusalém inteiro estava sabendo, porque o que se falasse na beira do Jordão era o jornal. Se levanta um homem para ser uma voz. E João foi para o deserto, onde ele seria a voz que chama, que clama do deserto. E ele entende, como Joel entendeu, que ele foi a voz levantada para trazer o grande avivamento, para preparar o caminho do grande avivamento. E eu quero falar uma palavra de Deus para você. Eu fiquei essa semana inteira sem voz. Eu estou rouco. Sábado eu não consegui pregar no culto de domingo aqui, que o pastor sempre pede para estar junto com ele. Eu liguei para ele, pastor Luiz, eu não tenho condições, eu não tenho voz. Ele diz, Everton, eu vou ministrar a oferta. Deixa que eu ministro a oferta e ministro a palavra. E aí na segunda-feira, tinha batismo aqui na igreja, e tinha ceia. E era para eu estar aqui, era para eu estar ajudando, ministrando também. E eu disse, pastor, eu não consigo de novo, ora por mim, tem alguma coisa espiritual. Eu não sabia que palavra eu ia ministrar aqui hoje, não era essa palavra, Deus não estava construindo em relação a isso aqui. E aí eu chamo o pessoal da nossa comissão de organização aqui, o pessoal da liderança, digo, gente, vamos orar, tem alguma coisa errada, minha voz sumiu. A minha voz sumiu. E eu não conseguia falar. Eu fui dar uma dura no meu filho, gente, ele começou a rir de mim. Porque eu fiz aquela cara de bravo para ele, e falei... E ele... mas me deu uma vontade de pegar o chinelo. Ele pensou, ele ia ficar bem bravo comigo, mas depois saiu aquela voz fininha, né? Ainda bem que ele está de fone. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nós somos a geração da voz que clama no deserto. Nós somos a geração, nós somos a voz dessa geração. Nós somos a voz do reino de Deus.
Eu não estou falando que isso é em nós em detrimento a outros. Não, eu estou dizendo que nós somos parte dessa geração que o Senhor está levantando. A geração nova. Você tem idade que o Senhor fez você nascer nesse ano que você nasceu com algum propósito. Pense comigo, se o Senhor ele já elegeu você na eternidade, Ele escolheu durante todos esses milhares de anos, o Senhor escolheu você para nascer agora. Por quê? Porque nós temos que entender o que Deus quer comunicar hoje, o que o Senhor quer falar em 2020, o que o Senhor quer falar em 2030, porque o que nós precisamos trazer nesses dias é a mensagem do reino para esses dias. E você é a voz do Senhor em nome de Jesus. Coloca a tua mão aí na tua voz aí e diga assim: Senhor, me perdoa por todo o silêncio espiritual na minha vida. Isso é muito sério, gente. Porque às vezes a gente acha que adorar a Deus, falar em novas línguas, a gente quebra o silêncio espiritual. Mas nós saímos daquela porta e há uma apatia em relação às realidades da vida. Há uma apatia em relação ao que Deus quer. Abre comigo Mateus 3. Mateus 3, versículo 1. Quem está comigo, está entendendo o que eu estou ministrando? Mateus 3, versículo 1. Deixa eu tomar minha água do update, que o pessoal pediu para eu colocar aqui para fazer a propaganda. Viradinho para lá. Aqui, ó. Que eu me esqueci de dizer, gente, que tem uma travinha. Que show, hein? Mateus 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós lemos lá em Isaías 40. E esse João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Todo mundo que passava no Jordão ia ter com ele, passava ali. Eita! Era o programa de rádio da época. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com um fogo que nunca mais se apagará. Deus levantou um homem como João Batista para manifestar a palavra, declarando que naquele deserto ia florescer algo novo. Em nome de Jesus, Deus está nos levantando como essa voz dessa geração. Às vezes nós passamos por desertos no nosso ministério, na igreja, no nosso país, na nossa família. Quem sabe você está passando por um deserto na tua vida pessoal. Se você não entender ele espiritualmente, você pode perder tudo. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a tua vida, para os espirituais. O deserto, ele é apenas o nascedouro de um arrependimento.
O deserto, ele é apenas o nascedouro de um grande avivamento. O deserto não é lugar ruim para os espirituais. Agora, para os carnais, o deserto é o lugar do gafanhoto, é assim mesmo. É essa coisa, não tem o que fazer. Vai viver, vai morrer, não vai fazer diferença nenhuma. O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não pensa que o diabo quer desviar você, para você ir lá para a balada de Balneário Camboriú. Não, ele não é bobo, gente. Ele quer que você fique sentado na igreja, que você case na igreja, que você tenha filhos na igreja e que você morra desse jeito, mas não faça nada. Ele prefere você se enganando a você mesmo do que você sendo a diferença. Às vezes, dentro da balada pode ter gente mais inconformada com o mundo que você, só que ainda não conheceu a verdade. E o que eu quero dizer para você é que temos que profetizar que esse deserto é berço de algo. Nós temos que profetizar em nome de Jesus que Deus está liberando no meio da nossa igreja, da igreja brasileira, que o Senhor está liberando nesses dias algo novo. Vai florescer algo novo em nome de Jesus. Vai florescer. Esses desertos, eles são proféticos. Nós temos que profetizar que esse deserto, o Senhor vai nesse deserto endireitar as nossas veredas. Diga assim: Deus está endireitando caminhos. Amém? Deus está endireitando. Isaías 35 diz que quando você andar no deserto, o Senhor vai abrir um caminho novo. É um caminho santo, que até mesmo o louco, se andar por ele, não errará. Deus vai abrir um caminho no meio do deserto. Sabe o que Deus está falando quando Ele diz através de Isaías que até mesmo o louco, se andar por ele, não errará? Que Deus, Ele não precisa das nossas faculdades mentais para viver o que é o espiritual nesse ambiente. É aquilo que o Natan estava pregando aqui, é uma vontade soberana do Senhor, que o cara nem nesse ambiente que eu estou falando especificamente, ele vai ser conduzido por ele ter aberto o coração para Deus, a construir o que Deus já construiu na eternidade. E até se for louco, não tem problema, porque o Senhor vai endireitar os nossos caminhos, e essa será a nossa marca. Sabe o que é endireitar o caminho? Significa arrumar as coisas. Deixa o Senhor arrumar as coisas na tua vida. Tem coisas para arrumar. Eu sei que tem coisas para arrumar aqui hoje. O Senhor está trazendo palavras desde a abertura dessa manhã aqui a respeito de concertos. O Senhor vai endireitar os caminhos, porque não é qualquer caminho, não é de qualquer jeito. É o caminho que Deus abre, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Quando Jacó pensou que era do jeito dele, porque ele começou a lutar com um Labão, e ele começou a ser articulador, porque ele fazia do jeito dele sempre. Ele fez do jeito dele com Esaú, ele fez do jeito dele com seu pai, ele fez manipulação junto com a sua mãe, ele conseguiu também de alguma forma manipular um pouco Labão, ele conseguiu fazer do jeito que ele queria, ele estava se achando o cara. De repente o Senhor dá um encontro verdadeiro com ele, toca na coxa dele para mostrar: a partir de agora você vai arrastar a perna, porque você vai andar do meu jeito, você vai fazer do meu jeito, da minha forma, e você vai aprender a andar como um homem espiritual em nome de Jesus. Gente, o andar muda depois de um encontro com Deus. Os nossos caminhos são outros. Você que é empreendedor, por favor, não pense que para fazer do jeito de Deus você precisa abandonar todos os teus negócios para viver integral da igreja. Gente, nós precisamos de uma juventude com uma nova visão. Essa dicotomia grega que a gente tanto prega contra ela, entre o secular e o sagrado, como se que a gente precisasse. Não, se você é de Deus mesmo, Deus está fazendo, você tem que abandonar tudo pela obra. Ei, mudou o jeito. Mudou o jeito. Abandonar tudo pela obra significa, sabe o quê? Que a partir de agora o negócio que você construir não é mais teu, mas o teu negócio tem que ser missional. Ele tem que ser missional, porque tudo que você fizer, os frutos que você produzir já não são mais teus, são frutos do Espírito na tua vida. Então agora você pode ter um negócio igual ao do outro. Tem a padaria, você tem uma padaria, o outro tem a padaria do lado. Vende o mesmo pão, o mesmo cafezinho pelo mesmo preço, do mesmo jeito. A diferença é que um é fruto de uma experiência com Deus, e aquilo ali está sendo um ambiente onde ele está gerando transformação.
Não só na vida dos seus colaboradores, mas dos seus clientes, de alguma forma. Eu não estou falando para você colocar um púlpito na empresa para pregar. Eu não estou dizendo para você também, é uma renovação de entendimento. Fazer oração do Pai Nosso toda segunda-feira de mãos dadas, achando que isso é evangelizar na igreja, na empresa, que isso vai mudar. Não, o que muda é você colocar o departamento de RH, por exemplo, como um serviço de capelania, para você ir visitar os funcionários da empresa, para saber como que está aquela casa, como que está aquela família, para saber o que precisa na vida deles, para saber se eles não estão necessitando de nada dentro da geladeira. Ei, mas só um pouquinho, pastor, mas é só uma pessoa que trabalha comigo, são 5 pessoas na família. Irmão, mas você é uma igreja. Você é a igreja. O que você faz é a igreja. Nós temos um pastor que nós conhecemos. Esse pastor tem uma empresa gigante, uma das maiores do Brasil, no seu ramo. E ele começou a fazer isso na sua empresa. Ele começou a ter experiências extraordinárias. Ele começou a colocar também as pessoas com necessidades especiais. Você não tem ideia o que aconteceu na família por causa das pessoas com necessidades especiais que foram contratadas pela empresa. Ele batizou na festa de final de ano da empresa as pessoas da casa. Gente, eu estou falando uma palavra de Deus para a tua vida. Nós precisamos abrir. É necessário um update ou não é? Enquanto tem um monte de gente, eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui sobre o que seria essa conferência. Aonde é uma igreja cambaleante entre o sagrado e o secular. Eu posso ouvir isso ou não posso? Esse ritmo é rock. Rock não é de Deus, né? É do diabo. Irmão, acabou com essa palhaçada, gente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela paradinha de ficar perguntando para influencer gospel, é pecado fazer isso, é pecado. Vai se cheio do Espírito Santo, velho. Que coisa chata. É a igreja que precisa de regras, é uma igreja infantilizada. Mas eu posso ir aqui, eu posso fazer uma tatuagem. Deixa de ser imbecil. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa imbecilidade é uma coisa que o diabo está adorando. Ele está assim, como esses caras são patéticos. Até os demônios do inferno são mais profundos espiritualmente, né? Eles creem muito mais no mundo espiritual, na realidade do mundo espiritual, do reino da luz que você. Mas eles são espírito. Não é porque eles são espírito. Você deveria andar em espírito. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus vai endireitar as veredas. Do deserto, em segundo lugar, surgem as pedras que vivem. De onde ninguém esperava, o Senhor vai nos levantar. Das cidades que ninguém espera, o Senhor vai levantar pedras no meio do deserto, só que são pedras vivas. Os religiosos estavam dizendo, não, mas a gente é filho de Abraão. Esse que é filho, o que, mano? Se até mesmo do deserto, dessas pedras do deserto, o Senhor pode levantar filhos para Abraão. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Você não precisa ter o DNA da religiosidade. Não imita o que a religião faz, por favor. Não fala do jeito que a religião fala. Não se comporte do jeito que a religião se comporta. Abomine isso na tua vida. O que o Senhor está dizendo é que do meio desse deserto, onde não floresce mais nada, o Senhor vai levantar pedras que clamam. É 1 Pedro que escreveu isso, né? Sobre as pedras vivas. Primeira carta de Pedro, né? São pedras vivas, vamos procurar lá, gente. Eu acho que é 1 ou 2 Pedro 2? 1 2, né? Ei! Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe de quem ele está falando? Ele está falando no versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cadê as pedras que clamam aqui em nome de Jesus? Ei, é do meio do deserto que Deus levanta, é de Nazaré que o Senhor faz a obra. Sim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Itajaí? Sim. Do Açorão, como diz o pastor Luiz? Sim. Curitibanos? Eita, pode. Em nome de Jesus. Pinhais? Pode. O que o Senhor está fazendo é uma obra. Do deserto surgem pedras vivas. Nós começamos esse ano a fazer uma série de ações dentro dessa casa, como além dos jovens, como presbitério da igreja. E a gente está tendo muitas experiências boas com Deus. Eu lembro que eu conversei com alguns pastores do presbitério, e eles disseram: puxa, mas a gente às vezes tem dificuldade, porque algumas coisas sempre foram do mesmo jeito durante muitos anos. E não desconsiderando o que era feito antes, com certeza não. Mas eu falei uma palavra, eu disse: gente, faz o seguinte, só protege o nascedouro, só protege a fonte, só protege o novo que está surgindo, protege os novos membros, protege as pessoas que estão se batizando, protege os jovens, protege, porque vai começar a borbulhar, e depois, sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você tentar estancar uma fonte que tem força, não dá, gente. Eu trabalhei por um tempo numa empresa de engenharia da área de perfuração, e tinha a capacidade de perfuração até 2.000 metros de profundidade. Só que dependendo do lugar onde era uma máquina super potente, máquinas que pegavam água quente, né, em aquíferos que são muito, muito quente a água. E é interessante porque a máquina foi projetada para ela transformar rochas duras, como granito, essa rocha que você às vezes tem nas calçadas, nas ruas do paralelepípedo, sabe? Da brita, ela é dura, a brita ainda é mais, né? Mas essas de calçamento, é dura, e a rocha, e ela moe aquilo, de transformar aquilo em pó. Mas chegava num ponto que pegava a fonte de água tão forte que a máquina não andava mais. Cara, aí, ela cortava a pedra, sim, ela moía a pedra e transformava em pó, mas ela tinha que travar no meio de uma fonte de água. É porque quando tem uma fonte jorrando, ei, é isso que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: do teu interior fluirão rios de água viva, você nunca mais terá sede, porque você vai ser inundada por essa água em nome de Jesus. Protege a fonte. De todas as coisas que você deve guardar, guarde porém o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. As fontes de vida. Nos nossos desertos é que nasce a palavra. Diga assim: no meu deserto vai nascer a palavra nova. Eu não estou falando de uma novidade, mas estou dizendo a palavra de Deus para esses dias. Você, preste atenção, você que já esteve flertando com a depressão, ou você que já enfrentou depressão profunda, esse não é o teu lugar. Mas eu não estou falando aqui de uma questão apenas psicológica, de tratamentos que nós precisamos obviamente dar atenção, mas eu estou falando que esses lugares, eles são lugares que são nascedouros de uma nova palavra. Atenção músicos, atenção a galera que toca, não despreze o dia da tua dor, porque há ouro nesse dia. Mas não é para fazer canções só de lamentação um dia inteiro, mas é para você falar também daquele que restaurou a tua sorte, daquele que fez a novidade do Senhor acontecer na tua vida. No nosso deserto é que nasce a palavra.
A palavra, ela foi inclusive encontrada no deserto, nessa comunidade dos essênios que eu falei, em 1947. Um pastor, um beduíno, pastor, ele estava andando com ovelhas, com as cabras, que é muito comum naquela região, as cabras campeses, que a palavra do Senhor fala em Salmo sobre elas. As cabras campeses são aquelas cabras que ficam se empoleirando, não sei se você já viu, é aquela que fica se empoleirando em cima de coisa que não dá para ficar, ela fica com a patinha, metade da patinha numa pedrinha, ela não cai. Parece que ela está num precipício às vezes, algumas caem. Mas ela consegue andar em lugares assim difíceis. Um pastor estava andando por essa comunidade de Currão, onde os essênios se reuniam lá, só virou um lugar que não. E foi assim que eles descobriram, inclusive, aquele lugar nas escavações. De repente, tinha várias grutas. Em 1947, tinham várias cavernas. E essas cavernas eram cavernas que elas entram dentro de uma sala, dentro de uma montanha, assim, né? Como se fosse. São cavernas produzidas pela própria natureza. De repente, ele viu que uma das suas cabras fugiu. E ele, para não perder as outras, ele começou a pegar e jogar pedra dentro das entradas das cavernas, porque se ele jogasse a pedra, a cabra saia correndo. De repente, teve a caverna número 7. Elas são numeradas. A caverna número 7, ele joga uma pedra. E ela bate e tem um som de cerâmica. E quando ela bate, ela via que tinha um vaso. E a palavra fala sobre os tesouros guardados em vasos de barro. E de repente ela encontra, ele vai lá dentro para ver, puxa, deve ter tesouro. Quando ele vai lá e ele encontra os famosos pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto dentro de um vaso de cerâmica. Ali eles descobriram a comunidade que hoje a gente fala dos essênios. Eles começaram a escavar e viram que era ali que eles se reuniram. Eles guardavam o tesouro, que era a palavra de Deus, que eles faziam cópia, eles guardavam em lugares escondidos. Para eles não perderem, para passar de geração por geração. Hoje a gente tem Bíblia que tem gente que nem abre em casa. Mas eles precisavam registrar tudo. E o que eu estou dizendo é que a palavra foi encontrada num deserto. Jesus é o verbo, Ele é a palavra do Senhor. Isaías 53, no versículo 2. Ei, gente, eu não quero demorar muito aqui, mas tem algo que Deus está construindo aqui hoje. Isaías 53, versículo 2. A palavra do Senhor diz: porque foi subindo. Versículo 1 pode ser: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? O braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, porque para que o desejássemos. Aqui Isaías estava profetizando a vinda da palavra que era Jesus. Ele nasceria como um renovo no meio de uma terra seca. Deixa eu falar uma palavra de Deus para você, jovem geração, que o Senhor está levantando. O Senhor está levantando no meio de uma terra seca um renovo. Não transforme as tuas decepções religiosas em bloqueios espirituais para o Senhor não te usar. Não sei se você está entendendo, mas dessa caverna o Senhor está trazendo uma palavra que nasce no meio da terra seca, um renovo. A palavra fala sobre o rebento que é Jesus, é um ramo novo no meio de um pau seco. Essa palavra mostra que Deus levantou o mover apostólico da igreja no meio do deserto, para quebrar com todo o silêncio espiritual. É a palavra que veio através da boca de Joel, é a palavra que veio através da boca de João Batista, é a palavra que veio através de Elias, e o espírito de Elias o Senhor está levantando nos últimos dias em nome de Jesus. O Senhor, Ele te deu autoridade da palavra em nome de Jesus. Abre a tua boca que o Senhor vai encher em nome de Jesus. Aleluia, eu creio nisso. Se vence o deserto espiritual somente com o som da voz. Diga assim: eu sou a voz do reino de Deus nessa terra. Se vence o deserto espiritual somente com a voz daquele que clama no deserto.
Essa voz é poderosa. Essa voz que quebra o silêncio. É por isso que Jezabel tentou ameaçar Elias. Colocou Elias numa caverna de depressão. E ele ficou com medo de falar as profecias, porque elas eram profecias que perturbavam Israel. Ele era chamado de perturbador de Israel. O que eu estou dizendo com isso? Que o Senhor vai levantar em nome de Jesus uma geração que não vai sofrer com as ameaças do inferno, que não vai se intimidar com a religião. João Batista, quando começou a falar demais, arrancaram a cabeça dele, porque ele falava coisas que não gostavam. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a tua vida. A voz não morreu com João Batista, a palavra está viva em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: essa voz, ela tem poder. Diga assim: essa voz, ela tem poder. Essa voz, ela tem o poder da ressurreição da palavra. A ressurreição da palavra. Se a palavra foi descoberta, esses pergaminhos foram descobertos no meio de uma caverna. A palavra também diz que Jesus, que é a palavra, ele saiu de uma caverna depois de 3 dias. Só que eles achavam que iam acabar com a voz quando crucificaram ele. Porque ele estava falando coisas e estava trazendo gente para a volta dele, que estava importunando os romanos. Mas não era só os romanos, irmãos. Porque se fosse só os romanos eles eram tudo aqui, ó, com a religião. Eles iam fazer, tá bom, vamos ver, qualquer coisa a gente só mata todo mundo, que os romanos adoravam matar. Mas o problema é que a voz estava incomodando a religião. Aí, os romanos disseram: olha, para a gente matar uma pessoa, porque essa era a regra, a gente tem que ter a aprovação do Sinédrio, que é o STF da época. Só que o Sinédrio não era igual o careca que a gente tem lá, como é que é o nome dele lá? O Alexandre de Moraes. Tá filmando? Não, por favor, não me prende, irmão. Nosso querido ministro Alexandre de Moraes, aquele homem calvo, sabe, gente? Tá doido? Hoje em dia não foi a intenção. Mas ele não. O STF não era por indicação assim, era composto por religiosos. E aí os religiosos resolveram fazer uma sessão solene para decidir o que iam fazer com Jesus. Os que estavam interessados no silêncio espiritual, porque estavam na degradação espiritual, que estavam conformados com a miséria espiritual, decidiram matar a voz. Só que colocaram a palavra dentro de uma caverna, que no 3º dia ressuscitou. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor, Ele diz que o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas, e elas reconhecem a voz do seu pastor. Eu não sei se você vê, mas na palavra, todas as vezes que vai falar sobre a voz da igreja, ela traz realmente um ambiente de águas, porque a palavra fala que a sua voz é como o som de muitas águas. E eu não sei se você sabe interpretar as águas na Bíblia, mas eu acredito que todos vocês são estudiosos e sabem disso. Eu não estou falando nada de novo. Mas esses ambientes de mar e de água é um ambiente de muitas pessoas, é de multidões que está falando. Tanto que a Bíblia diz que é como a voz de muitas gentes. Sabe o que está querendo dizer? Que é a voz que vai sair da tua boca e o conjunto de vozes que são como voz de muita gente é a voz de Jesus nos dias de hoje. Então Jesus, ele não tem monopólio, acertado um contrato com o pastor Luiz Hermínio para ele ser a voz. Por isso que ele tem ministrado a palavra para os nossos jovens, porque nós somos a voz. É por isso que o diabo tem tentado fechar a nossa garganta, é por isso que o inimigo tem tentado impedir, porque homens espirituais são forjados no meio do deserto, para que eles abram a sua boca em nome de Jesus e proclamem a libertação para esses dias. Jovens desse país, jovens da nossa nação, serão incendiados em nome de Jesus pelo poder da palavra. É isso. E eu quero, em nome de Jesus, eu preciso terminar aqui. No capítulo 2 de Joel, nós sabemos que o Senhor, Ele traz aquela palavra da restauração do ambiente. E é um texto extremamente escatológico, porque ele não fala só do que se cumpriu em Atos 2, quando diz em Joel 2:28, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Mas aconteceu em Atos 2,
E João Batista, ele declarou em Mateus 3:11, que nós acabamos de ler. E ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que após mim, que vem após mim, é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista estava lembrando do que ia acontecer, profetizado por Joel. Ele viu o cumprimento dessa palavra durante o batismo, quando se abre os céus, o Espírito Santo se manifesta na terra, de uma forma que ninguém tinha visto antes. Os religiosos não poderiam produzir aquilo. Um som que todo mundo ouviu. A Trindade se manifesta. Tem o Filho, tem o Pai falando com uma voz, o Espírito Santo na forma de uma pomba. Era para escandalizar religiosos de tudo que é lado. Agora não tem mais o que fazer. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Milhares se batizaram, mas teve um que passou aqui que é diferente. Inclusive fariseus se batizavam ali. E durante o seu batismo, João Batista até denunciou: vocês estão sendo hipócritas, vocês estão fazendo teatro, porque isso aqui, esse batismo para vocês não significa nada. Irmãos, não se preocupam com quem se batiza na igreja e não está arrependido dos pecados. Não se batiza com quem canta, não se preocupa com quem canta e não está em santidade. Eu não estou dizendo que nós vamos concordar com isso, eu não estou dizendo que nós não vamos repreender isso, mas eu quero dizer: se preocupe se aquilo que você está vivendo é verdadeiramente autêntico, porque se é autêntico, o Senhor vai te usar em nome de Jesus. A ressurreição da palavra, diga assim: o Senhor está ressuscitando a sua palavra através da nossa geração. Você crê nisso? A palavra, ela tem poder da vitória contra as obras da religiosidade. Joel identifica naquela praga que algo que consumia o povo também. Os gafanhotos, eles não tinham produtividade nem colheita. Eles não tinham, a religiosidade tira os frutos. Ela manifesta um monte de coisa, menos frutos. A religiosidade, ela tira a colheita. A palavra do Senhor diz que as pessoas, elas não tinham nada para colher. E o que eu vejo é que as pessoas têm andado desassociadas da vontade de Deus por esses dias, às vezes, se tornando pessoas pesadas. Gente, pesadas no seu jeito de caminhar. A espiritualidade delas é pesada. Quando a gente olha para a pessoa, até o jeito da pessoa adorar é pesado. Cara, parece que tem alguma coisa desassociada com o reino. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Parece que não manifesta o que é de verdade. Não manifesta um fruto verdadeiro. O avivamento que o profeta Joel trouxe era colocar esse povo novamente no trilho, alinhados com Deus, um update dos céus. Era necessário João Batista pregar por um tempo, depois era necessário João Batista sair. Ele disse: não sou eu só estou preparando o caminho. Ele tinha consciência da validade dessa mensagem, ele tinha consciência do tempo dele, ele tinha consciência das atualizações do céu. Ele não tinha crise religiosa com o nome do evento ser update. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, o que a palavra diz é que nós não seremos consumidos por esse gafanhoto em nome de Jesus. E é tão interessante porque quando a gente olha João Batista, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos. Sabe o que significa isso? Que aquele que tem autoridade, ele profetiza com a autoridade apostólica da igreja enviada. Ele pode destruir tudo que roubava, matava, destruía. Em nome de Jesus, o poder da voz está se manifestando. Que você saia daqui hoje comendo gafanhotos em nome de Jesus. Esses dias eu fui numa igreja e o pastor pegou o microfone e o pastor começou a falar. E o pastor disse, não posso dar muitos detalhes, mas o pastor disse assim: irmãos, vai ter uma festa aí de Iemanjá. Eu já acabei com tudo, agora já saquei. E aí nessa festa a gente vai ter que fazer, porque os terreiros todos vão para a praia. Quem sabe que 2 de fevereiro, quem mora na região litorânea, cara, não dá nem para ir na praia, né? É difícil, né? Porque é oferendas, é um monte de coisa. E realmente fica um dia, aqui inclusive, acho que até feriado né? 2 de fevereiro, eu não sei, tem algumas cidades portuárias que são feriados, nem lembro se aqui é. E aí, é a Senhora dos Navegantes, ou é a Iemanjá
para a galera que é primo também. E aí, ele disse, meu Deus, irmãos, a gente precisa, porque os céus estão se fechando, a gente precisa, mas do jeito que ele falou, não, porque a gente precisa orar, irmãos, a gente precisa levantar, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Cara, eu achei um discurso tão derrotado. Eu achei um discurso como se o diabo, ele fizesse a minha agenda. Dia 2 de fevereiro eu vou fazer vocês. Vocês vão ter, porque eu vou tocar o terror em vocês, seus crentinhos. Cara, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode abrir um mar aqui na minha frente que não dá nada, velho. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu não paro para fazer o que o diabo quer. Eu não sou orquestrado pelas manipulações do inimigo. Se a igreja tiver que parar o que está fazendo para dar atenção porque os demônios estão querendo que ela faça, tem coisa errada com a nossa fé. Tem coisa errada. Mas essa é a cultura de batalha espiritual, aonde nós vimos dentro da igreja quase que mais adoradores de satanismo do que propriamente adoradores do céu. Aonde as pessoas se ficaram especialistas em demônios, hierarquia de demônios. Sabem todos quem manda em quem não manda, quem foi demitido, quem voltou e roubou o lugar do outro. Nem dos anjos você precisa ser especialista. Ei, cara, não sei se você está entendendo. Mas Deus, Ele quer esse update. Está na hora de se levantar uma igreja cheia da palavra, jovens cheios da palavra, que não ficam mais nessas manipulações. Aí, será que eu posso? Será que eu não posso? Arranca, devora, porque o Senhor veio para trazer vida através da tua voz. O Senhor não veio para trazer uma espiritualidade pesada. É como o Natan pregou aqui. Eu não sou contra nenhum tipo, porque isso tudo que o Natan pregou aqui a gente tem construído coletivamente. Eu aprovo tudo que ele ministrou aqui, porque é algo que Deus tem falado muito no nosso meio. Quando ele pregou de Ezequiel 18, irmãos, eu não sou contra nenhum tipo de cura interior, pelo contrário, façam, mas tem algumas coisas que a gente tem que rever. O que eu recebo de jovens, com cargas, não, mas eu sou assim porque meu pai foi assim, meu tataravô foi assim, eu não conheci, mas o outro que veio de Portugal, que depois de Portugal ele era um príncipe do Egito. E aí aconteceu isso. Quando a palavra fala que a maldição ia visitar até a 4ª geração, queridos, você tem que entender também que tem alguns conceitos. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. As pessoas, eram povos nômades, eles viviam juntos, pai, filho, neto, bisneto. Eram pessoas que viam os seus tataranetos, criavam, ajudavam a criar. Os seus costumes passavam de geração para geração, porque se copiavam os pais em tudo. Então significa, olha, se você tiver essa maldição que está sobre a tua vida, o teu comportamento, vai se manifestar dentro da tua própria casa. Isso é mais atual do que nunca. Mas eu estou tentando ver a cidadania portuguesa. O meu pai é neto de português. E aí agora liberaram umas paradas lá que parece que neto está mais fácil de conseguir. Aí eu faria para o meu pai. Só que é o pau brabo para conseguir os documentos. O meu pai perdeu o pai dele quando eu não tive ele como meu avô. O meu pai tinha 2 anos de idade quando perdeu seu pai. Então até para ele é um pouco difícil saber de todas as histórias, porque a minha avó já morreu. E aí eu fico pensando que tem gente que mal conheceu o pai, mas pensa que vai ser escravo da maldição para sempre, gente. Não, temos que orar. E aí vira um misticismo, vira a operação caça-fantasma. Não, nós vamos descobrir, nós vamos fazer um raio-x espiritual agora. A gente vai descobrir, tem alguma coisa estranha aí. Ei, desculpa, gente. Vamos ler a palavra, gente. Vamos ler a palavra, é só isso, não inventa nada. Por favor, ajuda muito se não inventar. Eu acho que o melhor update que a gente pode ter foi como o pastor Luiz falou, vamos voltar para o fundamento. Vamos voltar para aquilo que é verdade. Por isso a gente tem que arrancar esses gafanhotos em nome de Jesus. E aí, eu quero concluir essa palavra
Porque Joel, no capítulo 1, no versículo 10 e no versículo 11, diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou. A romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. A vinha significa alegria. E o Senhor está restaurando a nossa vinha em nome de Jesus. O Senhor está trazendo de volta a unção. O óleo, a oliveira significa unção. Em nome de Jesus, não é resultado, mas é fruto. Fruto nasce naturalmente para quem está mergulhado na unção. Até no momento de que você for exprimido, até no momento de dor. É tão interessante que no jardim de Getsemane foi um dos lugares que eu tive maior experiência com Deus. Foi onde Jesus suou gotas de sangue. E a palavra Getsemane significa casa de prensa. Porque ali eles fazem o vinho. Ou melhor, eles fazem o azeite de oliva. E eles pegam e eles moem naquela pedra. A última prensa, que é quase quando só está pingando, é a que tem o azeite bom. Essa qualidade desse azeite que a gente paga às vezes mais caro. É o azeite que ele sai da última prensa. E o que Jesus fez ali foi algo extremamente profético. Jesus, ele chega na casa de prensa e ele é prensado a ponto de suar gotas de sangue. Esse é o ambiente extremo que um corpo humano pode aguentar uma pressão. O rompimento de vasos sanguíneos que você começa a suar sangue. Ali para morrer é 2 palitos, gente. O cara já está quase lá. O nível de pressão, a pressão alta do cara vai num nível que Jesus estava com uma pressão gigante. No coração dele ele estava lá com, sei lá. Se colocasse lá para medir a pressão de Jesus, estava alta. Só que a diferença é que quando espremeram ele, saiu de dentro dele unção, saiu de dentro dele óleo. E ele disse: ainda assim, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade dos céus. Que seja a vontade de Deus, até na pressão. Quando você tem unção de Deus, a oliveira restaurada na tua vida, só vai sair de você óleo em nome de Jesus. E eu quero convidar você a se colocar em pé, porque o Senhor está levantando figueiras hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Um pastor acabou de mandar uma mensagem para nós. Começou agora, nesse momento, uma tempestade no deserto da Tunísia. É isso? Tem um vídeo aqui. Paquistão. A pastora errou o nome, gente. Mas é para aqueles lados, né? E tá. E aí foi mandado um pedido de oração urgente. Eu não sei se Deus está falando alguma coisa, mas os desertos estão se mexendo. Os desertos estão se mexendo. O pastor nosso da casa acabou de mandar aqui, né, pedido de oração. A Paquistão é uma população totalmente muçulmana. E nós sabemos que por causa do silêncio da igreja na Europa, a Europa inteira já virou muçulmana praticamente. Os jovens da Europa não estariam no lugar que você está hoje, nesse momento, na era pós-cristã, que eles consideram que eles estão na era pós-cristã. Falar de Jesus é uma coisa muito antiquada, uma coisa que não tem lógica, uma burrice. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, nós precisamos levantar as nossas vozes. O que o Senhor está fazendo aqui hoje é uma cura, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
chegou o tempo de nós manifestarmos os frutos do Senhor, porque a figueira está sendo levantada, mas não é mais aquela figueira que tem apenas folhas. A figueira que tem apenas folhas, ela quis ter um resultado sem fruto. Mas o Senhor está restaurando a figueira novamente. O Senhor está trazendo figos de verdade. O que o Senhor não quer mais é movimentações de folhas verdes, mas o que o Senhor quer é frutos que permanecem. Frutos que permanecem em nome de Jesus. Ore ao Senhor, comece a abrir o teu coração para o Senhor agora. A palavra do Senhor diz em Lucas 1:80 que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Eu não sei se você hoje pensa, meu Deus, mas por que Deus ia me escolher? Eu tenho uma vida carregada de traumas, eu tenho uma vida carregada de desertos, eu tive decepções na igreja, eu tive decepções com o pastor. Nós temos recebido pessoas que foram tocadas, molestadas por autoridades que deveriam ser autoridades espirituais. Nós temos trabalhado com gente aqui com as piores experiências que você possa imaginar. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para você. O Senhor vai transformar essa tua dor numa voz em nome de Jesus. Mas não é uma voz pesada, não é uma voz de revolta, não é uma voz que enche a boca para falar de dores, mas é uma voz que clama no deserto. É a voz da palavra, cheia da autoridade, uma voz curada, uma voz que tem vinho, uma voz que tem figo, uma voz que tem óleo, uma voz que tem unção em nome de Jesus. Ei, se eu fosse você, eu quero orar com você. Sai do teu lugar, nós vamos clamar isso ao Senhor. Líderes de jovens, eu sei que às vezes cansa, mas o Senhor está te levantando. Não desiste, não deixe o espírito de Jezabel calar a tua voz. Não deixa. Eu passei a semana inteira sem voz. Em nome de Jesus, não vai calar a tua voz, não vai calar a tua voz. Recarabarás. Vem Senhor. Aleluia, aleluia. Arranca da vida, sim, Deus, me afasta de você. ei, aleluia. Quem sabe você vai orar hoje diferente, de uma maneira que você não tem costume de orar, porque Deus vai mudar as suas orações. As suas buscas serão outras. As suas intenções no mundo espiritual serão outras. Porque Deus está fazendo um update. Deus está colocando a prioridade certa na tua vida. Deus está colocando a prioridade certa na tua vida. Deixa, carabarás.
aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Aleluia. Declare isso. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Sabe o que Deus está fazendo? O Senhor está libertando pessoas aqui hoje. Continue orando. Tem pessoas que acham que a distração, que o diabo quer é o teu trabalho, que a distração é os teus estudos. Não, a distração é a religião que Ele colocou em você. Você está tão envolvido às vezes na religião que você acha que está tudo certo. É a melhor distração que Ele pode te dar. A melhor distração é você achar que Deus está aceitando o que você faz. Figueira sem fruto, chega. Não vamos transformar essa palavra tão profunda em movimentações vazias. Em nome de Jesus, o que o Senhor está é renovando o nosso entendimento. Tem pessoas que foram violentadas. E eu falei aqui de violência sexual que teve dentro da igreja. Mas o Senhor está falando de violências muito mais profundas também. Que elas não ficaram no âmbito físico, elas foram tão profundas que a pessoa não tem forças mais para crer em Deus. O Senhor está curando hoje em nome de Jesus. O Senhor está levantando pessoas que devoram gafanhotos nesses dias. O Senhor está levantando o espírito de Elias, a voz do deserto. Ei, o espírito de Elias. O Senhor disse, essa é a palavra profética liberada, não é? Do espírito de Elias. Essa é a verdade que está sobre essa geração, eu creio. Nós falamos tanto do Brasil ser o celeiro. E um dia eu estava conversando com o pastor Lucas aqui, o pastor Lucas Dias, que é o pastor que cuidava dos jovens até o final do ano, um irmão, um amigo. E o pastor falou, ele disse assim, cara, a gente pensou que ser celeiro era a gente mandar só a gente para fora. Mas no Egito, o celeiro estava no Egito e era todo mundo indo para o Egito. Tiveram que ficar no Egito. Porque lá tinha comida. Celeiro não é lugar de espalhar, mas celeiro é lugar. Então, nós temos uma palavra que fala que o nosso país é o Brasil, é o lugar que as brasas elas se juntam e viram fogo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu creio que é até um pouco profético, acho que esses ambientes de avivamento. A gente achou, por causa que nós temos a grande comissão, nós temos que ir realmente. Mas eu creio que, quem sabe, não sei, aqui é uma... Por favor, não me chamem de herético. Mas o ambiente do reino vai ser assim. Todas as nações vão até o Senhor. Quem sabe seja um espelhamento o último avivamento. Quem sabe nós vamos ter aqui, em nome de Jesus, o nosso país sendo invadido pelo mundo inteiro, querendo saber o que está acontecendo. A rainha de Sabá foi ver o que acontecia em Salomão.
Não tinha como Salomão mandar foto. Não adiantava Salomão mandar mensageiros para falar do reino. Ela precisava experimentar o reino. Ela precisava experimentar o reino. E quando ela chegou, ela ficou, disse, é verdade, tudo que falaram a teu respeito significa. A informação apenas não era suficiente, ela não acreditou com a informação. Mas quando ela pisou, ela sentiu o ambiente do reino, ela foi invadida por aquela presença. E ela disse, é mesmo, tudo que disseram a teu respeito é verdade. Eu quero falar uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Deixa Deus curar você. Não sei se tem aqui filhos de pastor, mas eu tenho visto nos filhos de pastores jovens doentes. Jovens doentes, jovens doentes. Eu sou filho de pastor. Natan é filho de pastor. Eu vi meu pai sair de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me decepcionei. Eu me decepcionei com a fé, porque o meu pai aconselhava as pessoas a não se separar. Ele dizia para as pessoas, não se divorcie. Um dia eu saio para a escola de manhã, ele disse assim, olha, o pai e a mãe conversaram, a gente vai se separar. E você vai para a escola e na volta você diz com quem você vai ficar. Dessa maneira. Eu tive uma crise de fé. 3 anos depois, com 14 anos, uma vigília, a gente se reunia nas casas, nós tínhamos um grupo de 5 ou 6 adolescentes. Nós orávamos, a gente jejuava, mas eu dizia a última coisa, eu não quero ser pastor. Eu não quero nada da igreja, eu não quero saber, mas eu queria Jesus só. Eu não sabia ainda discernir as coisas. De repente, o Senhor me traz uma palavra de Isaías 42, que é a palavra que guia o meu ministério, que era a palavra profetizando sobre Jesus. E ele falava sobre a palavra que ia ser pregada, que ele pregaria nas praças, que ele seria essa voz. Eis o meu servo em quem eu tenho prazer. E eu lendo, era umas 3 horas da manhã, nem tinha muito costume de ler tanto a Bíblia, não gostava muito também. Eu disse, cara, Deus está falando comigo aqui. De repente eu tive que começar a permitir que o Senhor curasse algumas coisas na minha vida. Com 17 anos de idade, a igreja que nós frequentávamos foi tomada por um ambiente tão religioso que nós perdemos muitos jovens. Eu peguei minha bicicleta, eu tinha 16 anos de idade, na verdade. Eu peguei minha bicicleta, eu fazia uns quase 4 quilômetros. Eu fazia quase 4 quilômetros e nós tínhamos na igreja um ambiente, tipo a gente tem um restaurante comunitário, tipo SOS. Nós tínhamos um orfanato. Só que o presidente do orfanato que cuidava era um outro pastor mesmo ligado à mesma igreja. Só que ele tinha total autonomia para conduzir ali. E lá nesse orfanato tinha um auditório que cabia umas 150 pessoas, que eles faziam os cultos do orfanato. Eu bati na porta desse pastor. Disse para ele, pastor, deixa a gente pegar os jovens que estão se perdendo. Deixa a gente trazer aqui, eu não sei se eles vêm. Cara, eu fui de bike e a gente foi convidando, os jovens começaram a ir. E num dia, numa reunião, os pais que estavam ali, porque queriam saber o que estava acontecendo, nós tínhamos cerca mais ou menos de uns 80 jovens. Veio uma palavra profética. E eles entenderam, através de uma forma que Deus ia conduzir, eles fizeram como se fosse uma espécie até de sorteio, aquelas coisas que a gente... E eles, para escolher. E de repente veio uma palavra profética, o Senhor vai conduzir, você vai liderar esses jovens. Eu disse, não. Porque nós tínhamos um amigo nosso, que é um pastor de uma grande igreja em Porto Alegre hoje, um pastor importante. Ele prega muito, cara. Ele era uns 2 anos mais velho que eu. Ele mal tinha barba, mas ele já deixava até cavanhaque, todo mundo respeitava ele. Aí eu pensei, é ele. Eu tocava teclado, eu ficava escondido ali atrás e orava e tal.
Porque eu não queria ser meu pai. Eu não queria ser igual a ele. Dia 6 agora, 4 dias atrás. Faz 17 anos que eu fugi do pastor. Foi no dia 6 de junho. E quando eu entendi o que o Senhor estava querendo fazer através da minha vida, eu entendi que todas as dores o Senhor precisava restaurar. Eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. As experiências que você passou não é para travar você. O que você viu dentro da igreja que você não concordou, não é para você se transformar num revoltado, num desigrejado. Mas quem sabe o que você viu é porque o Senhor está te levantando para ser o antídoto contra isso. Mas como? Se revoltando, falando contra? Não. Mas você sendo a voz do reino de Deus. Por favor, não deixe os teus traumas, não deixe as tuas dores. E eu fui agraciado essa semana, porque eu sempre quis que os meus irmãos se restaurassem com meu pai. Eu consegui isso há 10 anos atrás, já faz 30 anos. 32 anos que o meu pai saiu de casa. Há 10 anos atrás eu consegui que a minha irmã se reconciliasse. E o meu irmão tinha muita dificuldade de perdoar o meu pai. E eu era o único que tinha contato com ele. E nessa semana nós recebemos uma notícia. Que o meu irmão estava orando para que Deus preparasse o coração dele, para ele conseguisse perdoar o meu pai. E meu pai é pastor. E meu irmão orou. Em 32 anos morando na mesma cidade, eles se encontraram apenas uma vez. E na vez que se encontraram, meu irmão disse: o que você está falando comigo se eu não te conheço? E foi embora, virou as costas. Isso já faz mais de 20 anos. E no almoço eles oraram por isso. Mandaram uma mensagem no grupo da família. É profético, irmãos. Eu estou falando de coisas proféticas aqui. De uma palavra sobre pais e filhos. Sobre filhos. E era algo que Deus estava construindo. E ele falou no jeito durão dele, que às vezes ele é meio durão, meu irmão. Se Deus, então tá, se Deus quiser eu vou lá, perdoo, resolvo esse negócio logo. Se é isso que incomoda. Sabe aquele jeito durão? Ele pega o carro, sai de casa para trabalhar. Ele é supervisor de vendas, estava com uma vendedora visitando uns clientes na cidade que ele nunca fica, porque ele atende a metade do Rio Grande do Sul. E eles tiveram uma situação que eles ficaram. Quando ele vai entrar dentro do carro junto com a sua colega de trabalho, ele esbarra no meu pai. 3 horas depois. Ele olha e diz: não pode ser o pai? Ele não viu meu pai de verdade, de ver de verdade, porque ele virou as costas do meu pai há mais de 30 anos. E eles: pai, como é que você está? E aí o meu pai achou estranho, porque pensava que eu estava na cidade. Só que Deus estava restaurando ali uma relação. É Deus convertendo o coração dos filhos aos pais. E Deus convertendo o coração dos pais aos filhos. Ele disse assim: pai, hoje mesmo eu vou levar meus filhos na tua casa. E aí ele foi na casa do meu pai, à noite. Me ligou, fez uma chamada de vídeo, eu não acreditei. Eu quero dizer para vocês que tudo que acontece no meu ambiente, para mim, tudo é espiritual. Eu ia pregar aqui. Deus está curando a vida espiritual de muitas pessoas. O diabo queria calar a voz dessa geração, eu creio nisso, é óbvio que é o objetivo dele. Ele tentou intimidar você com as suas dores, ele tentou intimidar você com as suas decepções. Ele fez você prestar atenção em coisas que você não deveria prestar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus colocou Samuel dentro do templo, quando o templo estava num ambiente extremamente corrupto.
na família que roubava a oferta. Deus colocou Samuel, quando ele ainda era criança, para ser formado por um sacerdote que era rejeitado por Deus. O que eu quero dizer para você, que não tem a ver com o que você viveu, nem com o que você viu, mas tem a ver com o que você presta atenção. E se você prestar atenção no que Deus está falando a teu respeito, é isso que vale. E eu quero que você hoje tenha os teus olhos curados em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração, porque o Senhor vai curar a fonte hoje. Porque do teu coração procede as fontes da vida. O teu coração não vai mais produzir depressão. O teu coração não vai mais produzir essa dor. Você não vai ser uma pessoa tentando compensar no teu ministério psicologicamente as coisas que você não viu, que você não concordou. Você não vai ser uma pessoa compensadora na tua vida, mas você vai fluir. Você vai fluir. Guarda a fonte. Guarda a fonte. Guarda a fonte. Jesus, Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus nessa manhã. Toca, Senhor, no coração dos teus filhos agora. Senhor, o coração que sangrava. Senhor, em nome de Jesus. Entra com bálsamo de cura agora. Levanta o João Batista desses dias. Levanta Joés desses dias. Levanta. Levanta. Levanta Elias desses dias. Levanta filhos maduros. Filhos maduros. Curados. Em nome de Jesus. O medo que você tinha de pregar vai acabar. O medo que você tinha de falar vai acabar. O Senhor está curando a tua voz. O Senhor está te trazendo de volta a tua voz. Recebe essa palavra. Recebe essa cura. Recebe essa cura. Abre os teus lábios agora. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Shekarabarás. Em nome de Jesus. Profetiza sobre a tua própria vida. Profetiza sobre o teu futuro. Profetiza sobre o teu ministério. Profetiza. 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 Oh, aleluia. Shekarabarás. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh. Aleluia. Shekarabarás. Aleluia. Sim. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Aleluia. Jesus virá. Vem, 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 Senhor. Como chuva descerá, águas que curam, se pedimos. O Senhor está abrindo rios no meio do deserto. O Senhor está abrindo rios no meio do deserto. Como chuva, Aleluia. descerá, se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá, faz chover, faz chover.